E a nona razão é porque orar em outras línguas sujeita a nossa própria língua. Olha que maravilhoso. Ou línguas mantêm a sujeição da nossa língua. Olha que espetacular isso, queridos. Veja, nós temos aprendido que muitas pessoas, por causa do falso ensino religioso, têm sofrido porque têm tentado lutar contra o pecado para se aproximar de Jesus. A gente tem aprendido que isso não é possível, né? Não é possível vencermos o pecado, não é possível refrearmos a nossa língua, não é possível cessarmos daquilo que a nossa alma aprendeu e se habituou por causa da velha natureza. Veja, o nosso eu real é o nosso espírito. Quando o homem andava em trevas, a natureza, a moda de Satanás, a moda da natureza adâmica, essa natureza personificou a alma segundo o mundo. Mas agora que temos a nova natureza de Cristo, a natureza do Espírito em nós, devolvido pela graça e pelo amor de Jesus, simplesmente porque Ele quis e nos amou e assim nos fez, nós agora vamos trabalhar e sujeitar essa alma que aprendeu errado aos moldes do nosso Jesus. Olha que poderoso isso. Se nós não conseguimos refrear a nossa língua, nós não conseguimos vencer o pecado simplesmente tentando pará-la. É preciso haver uma substituição. Eu tenho usado o exemplo de um copo, sempre para vocês. Imagine que você é um copo. E está havendo uma tempestade de terra, ou de pó, de sujeira, de fuligem, né? Seja o que for, constantemente sobre esse copo. A luta contra o pecado e para refrear a língua é como se tentássemos nesse copo, com a nossa própria mão, nosso próprio esforço, tirar a sujeira de dentro desse copo. Pense. Só que a tempestade de sujeira e de terra, ela é sem fim e inesgotável. Imagina uma chuva de terra que não acaba mais. Toda vez que você passa a mão dentro do copo e tira, imediatamente ele se enche novamente de sujeira, de terra. Assim é a nossa vida, a vida das pessoas, quando tentam lutar contra o pecado para tentar alcançar alguma coisa em Jesus. É possível? Não, não é possível vencer. Mas se nós pegarmos esse copo e colocarmos debaixo de uma fonte de água, no meio dessa tempestade de terra, ou debaixo de uma simples torneira, e abrir essa torneira, então esse copo vai se encher de água, e por mais que essa chuva de sujeiras e de terra, de fuligem, continue caindo e caindo sobre o copo, a água que transborda do copo pela constante fonte sendo ali derramada sobre ele, mantém a sujeira e mantém a terra, mantém a fuligem sempre para o lado de fora. Ela bate na superfície do copo transbordante e escoa para fora no mesmo momento. Não há possibilidade de permanecer alguma sujeira, né? Ou algo que ainda tente nos vencer. Não é possível, porque a água é transbordante. A fonte não esgota. Assim funciona com a nossa língua, queridos. Nós lemos o texto de Tiago. Vamos ler junto aqui, ó. Tiago, capítulo 3. A partir do verso 8 diz assim, ó: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Olha aí. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uau, tem tanta coisa aqui que dava para falar. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meu Deus, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Olha aí, então, Tiago nos ensinando, né, a respeito de vencermos, né, de domarmos a nossa própria língua. Isso só é possível se nós substituirmos a vida pela vida que Jesus nos deu e então permitimos que a nossa boca flui dessa maneira. Agora, o Espírito nos deu uma nova linguagem. Se nós permitirmos sermos habituados pelo Espírito que fala através de nós, então nós vamos nos tornar mais suscetíveis, lembram dessa palavra? Sensíveis e suscetíveis às coisas do Espírito. E permitimos então que a nossa língua fale e derrame daquilo que o Espírito quer que falemos. Porque o Espírito sabe qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Jesus para nós. Não é maravilhoso, queridos? Então vamos treinar a nossa língua, vamos sujeitar a nossa língua à boa, perfeita e agradável vontade de Jesus.